Olá, pessoal, tudo bem? Hoje eu vim para a gente fazer mais uma pecinha, a gente começar mais uma pecinha de Natal, a quinta peça. Dessa vez, olha, o nosso destaque natalino será essa guirlanda, que aparece só uma pequena parte dela. Vou começar a mostrar nossa pintura pelos azevinhos. Vamos lembrar como foram feitos eles, não é isso? Olha só, vou encher todo com o vermelho Scarlet. Vou passar o vinho, uma sombra assim bem maior, bem mais tranquila, mais espalhada, dessas separações. E também passando por cima, um pouco por cima dessas frutas, deixando só a região de maior luminosidade mais clarinha. Esses que ficam assim, mais abaixo, por trás, eles ganham uma quantidade bem grande, bem generosa de vinho. Para encher esses azevinhos, como eles são grandes, você pode estar usando um pincel número 8, 10. Para detalhar, colocar esse vinho, colocar o branco, o preto, pega um pincel menor. Esse que eu estou usando é o pincel número 6. Ele vai ajudar a gente a fazer esses contornos bem melhor, sem borrar. E também ele tá bem cortado e bem lixado, isso também ajuda muito. Você vai colocando esse vinho assim bem tranquilo, ele bem longo, tá vendo? Não é aquela sombra mais centralizada, isso a gente vai fazer com o preto, vamos fazer isso agora. Com o preto, a gente vem nessas quininhas, nesses cantinhos assim menores, e vamos deixar ele bem mais visível. O preto bem mais forte, bem mais marcado. Veja a diferença da sombra com o preto e com o vinho. O vinho fica uma sombra suave, que vai caindo por cima do fruto. O preto fica só nesses cantinhos, esses cantinhos mais profundos, e é uma sombra bem mais curtinha. Esse daí, observe que eu puxei bem mais, porque ele está por trás. Olha esse central, como ficou forte, como ficou bem marcado, porque está por trás de tudo isso. Mas essas que estão na frente, o preto que a gente coloca é pouco e bem localizado as partes de encontro, uma fruta com a outra ou com a flor. Tá vendo? Diferente do vinho. O vinho foi bem mais longo. Agora, com o branco, a gente vem nessas regiões mais afora e que já estavam mais claras. Vamos espalhar uma porção, veja que eu fiz um contorno. E vou também distribuir uma porção aí pelo meio, por essas regiões que já estava aparecendo mais o vermelho, que não tinha vinho, que não tinha preto. Olha só, vou distribuindo esse branco, fazendo uma luminosidade. O que eu tô fazendo agora de início, a luminosidade, é aquela quantidade de branco que a gente coloca e espalha. Agora eu vou colocando o brilho, que é aquele excesso que a gente coloca e deixa. Tá vendo? Uns excessozinhos soltos por cima da fruta. Todas elas. Se tiver um assim bem por trás, não precisa colocar. Agora, com o preto puro, pincelzinho pequenininho, esse é um número 2, cortado, lixado. Eu tô colocando, olha, tipo uma florzinha. São como se fosse uma flor com 5 pétalazinhas. São as pequenas sépalas que aparecem por cima dessas frutas, na parte bem central dessas frutinhas. Para a sombra, eu vou trabalhar também igual fiz nas outras peças desse conjunto. Lembrando que essa já é a nossa quinta peça. Eu vou colocando de início sépia, sépia puro mesmo, olha, vou passando sépia, e conforme eu cresço ele um pouquinho, não deixo ele tão perto ao risco, veja que eu cresci até bastante, aí pego o branco, venho emendando o branco ao sépia, cresço um pouquinho também esse branco, e vou pegando o clareador de tinta para tecido, às vezes um pouquinho de branco, às vezes só o clareador, e vou sumindo o restante da tinta que tem no pincel. Se for ficando muito escuro, você pega uma porçãozinha mais de branco que ajuda a clarear
e desaparecer mais rápido essa sujeirinha do pincel. Agora eu peguei o sépia, dei mais umas manchadinhas aí por cima disso aí. E para toda parte da nossa sombra, eu vou fazer assim. As nossas folhas serão todas preenchidas com verde oliva. Vai ganhar uma sombra. Eu enchi isso aí tudo com verde oliva. Agora, eu vou colocar uma sombra com verde pântano. E essa sombra, ela vai passar aí, olha, por toda essa parte embaixo das pétalas dessa flor. Vou puxar pelo centro também. Olha só, dos dois lados. Vou puxar pelo centro e por essa dobrinha dela aí, vou puxar por baixo também dessa dobrinha. Desse lado de baixo, eu vou puxar mais longo, do lado de cima, eu vou puxar um pouco mais curto. Olha só essas curvinhas, que também vou passar o verde pântano. Em todas essas curvinhas. Esse é o meu pincelzinho número 6. Tô detalhando, eu gosto de detalhar com ele coisas assim maiores. Essa dobrinha da ponta dessa folha, vou passar o verde pântano e vou passar também por esse centro, puxando para o lado esquerdo. Para essas curvinhas, eu vou fazer o mesmo que fiz na outra folha, vou escurecer um pouco. Olha só, coloco o verde pântano, vou unir bem ele, embora deixando ele em destaque, mas eu vou sempre unindo bem essas tonalidades. Para esse desenho, eu tenho 3 folhas, 2 foram iguais. 2 são semelhantes a essa do lado direito, então, eu vou pintar uma com vocês e a outra vocês podem pintar do mesmo jeito. Essa parte aí dessa folhinha eu também vou escurecer um pouco, para fazer essa curvatura que ela tem, mostrar que ela arredonda. Escurecer levemente esse centro pro lado de cima e vamos ao verde pistache. Com o verde pistache, eu vou começar a colocar nossa primeira luminosidade. Se você estiver achando difícil fazer ela, lembre-se que temos mais 5 vídeos que mostram como fazer essas folhas de azevinhos. Essas folhinhas de azevinhos foram pintadas nesse conjunto inteiro do mesmo jeito, nas mesmas tonalidades. Elas têm alguns movimentos diferentes, mas foram pintadas usando, vamos dizer que é uma mesma técnica. Vou colocando uma primeira luminosidade de verde pistache, pode usar bastante o verde pistache, principalmente nessa folha aí que tá mais aberta, mais acima. Na outra, na dobrinha dela, a parte de cima, você coloca mais, a parte de dentro um pouco menos. Veja que eu vou destacando alguns pontos, deixando ela mais saliente e regiões que ganharam mais luminosidade. Onde eu coloquei o pântano, ficou numa depressão, lugar de menos luz. Olha essa outra que eu vou colocando mais para essas pontinhas, essa luminosidade. E a parte de cima, como eu disse, a gente pode usar uma quantidade bem maior. Lembrando que ainda temos uma segunda luz, que é o branco. O branco vai vir aí reforçando mais e dando mais luminosidade para as partes mais afora de nossas folhas. Você usa para fazer esse trabalho um pincel número 6, um pincel número 8, cortado, lixado, um pincel que ajude você. Se ele tiver com pelinhos muito longos, ele pode borrar um pouco, por isso que é bom cortar e lixar. Veja que essa pontinha eu já dei bastante luminosidade para ela. E agora, nós vamos terminar essas pontinhas que ficam aí acima. Veja que esses quase que uns espinhozinhos, né? As laterais dessa folha, elas ganham uma quantidade maior do verde pistache. Vou fazer aquela nervura, lembra? Todas essas nervuras, elas são com o verde pistache e elas são bem marcadas, as nervuras centrais.
As laterais, você pode colocar ou não, deixar apenas entender que ali tem uma nervura. Vou arrumar um pouco essa daí, deixando ela bem sumida para a pontinha. Agora, com o branco, eu vou deixando mais luz e um pouco de brilho também, um pouco de excesso para essas folhinhas. Nessa hora, eu tô com um pincelzinho menor, um pincel número 4. Preciso ter um cuidado maior, principalmente com essas laterais, para não acabar borrando essa parte que já está pronta aí embaixo. O branco, ele vai ficar mais centralizado, essas pontinhas, uma carga bem maior. Depois, você pode deixar até um excesso mesmo, um brilho, tá bom? Bem tranquilo, vá colocando, sem esquecer de unir as laterais desse branco. Não é aquele brilho que a gente coloca e larga ele lá, como foi os brilhinhos dos azevinhos. Essa folhinha, ela requer que você emende um pouco esse branco. Coloque ele e dê uma emendada nessas laterais. Cuidado na hora de você fazer essas emendas, para você não crescer demais o branco e não deixar a sua folha muito esbranquiçada. Essas regiões de luz, elas são bem localizadas, algumas partes que ficam mais salientes, então a gente tem que deixar apenas aquele cantinho. Aí eu vou puxar um pouco, só levando para o centro, como se desse a entender que teria uma nervura ou um espaço que caberia uma nervura mais marcada. Mas são apenas pequenos detalhes. Para a nossa guirlanda, eu vou começar, olha, enchendo esses cipós com siena natural, vou manchá-los um pouco com marrom, bem aleatório. Você sai jogando um pouco de marrom por cima de cada um deles. Lugares sim, lugares não. Até porque se você colocar demais, você vai sumir com siena, e essa não é a intenção. Depois, vamos pegar um pouco de terra queimada, fazer uma sombra, olha, embaixo desse cipó que faz essa curvatura em cima dos outros. Veja que eu vou fazendo uma sombra na parte de baixo dele, ele ainda não pintei. E nessa região aí que encontra com essas bolinhas, essas pequenas bolinhas, e encosta na flor, você também faz uma sombra. E vai separando agora os cipós. É como se você fosse fazendo risquinhos ou sombras no em volta dele, contorno em volta deles. Essa primeira sombra será com terra queimada, portanto, não se preocupe se você achar que está se emendando as coisas, depois a gente vai vir com o preto e melhora essas separações. Veja que eu vou colocando os contornos do desenho desses cipós com terra queimada e eles já começam a se separar. Quando a gente vier com o preto, essas separações ficará bem melhor. Tá vendo? Já dá pra gente enxergar as porções. Agora, com o preto, bem pouquinha tinta, tinta na quina do pincel para fazer isso aí. Alguns lugares, pego o pincel número 0, eu vou começar a colocar aquelas partes de cipós que estavam por baixo, aquelas separações entre eles, eu vou colocando preto. A parte que um cipó entra por baixo do outro, eu também coloco um pouco de preto. E umas separações que tiver mais marcadas, eu vou também colocando uma certa quantidade do preto. Gente, nessa hora de pegar o preto, pegue bem pouquinho. A posição não tá muito boa, mas eu espero que dê para entender. A parte de cima a gente vai conseguir ver melhor. Olha só. Eu vou usando para esses cipós, eu vou usando terra queimada, marrom, siena natural e o preto. Até então, nós vamos colocar também um pouquinho de palha, como brilho para eles. E observe quando a gente coloca o preto, olha, eles vão ganhando uma separação muito boa.
Agora, gente, eu vou passar um pouquinho de mostarda. Você pode estar usando o ocre ouro, o mostarda, ou até mesmo o amarelo canário, caso você não tenha uma dessas cores. Espalhando aí por cima, eu vou colocando, vou espalhando, já dando uma luminosidade. Esse mostarda que eu tô colocando ele como luminosidade para os nossos cipós. Ou seja, eu não vou deixar excesso, eu vou colocar em cima de cada um e vou espalhar. Vou unir as tintas que já estão aí pintadas. Agora, eu vou pegar um pouquinho de palha e vou começar a colocar uns excessos. Vou começar a colocar os brilhos. Em todos eles, eu vou colocar um pouquinho de brilho. Se você não tiver o tom palha, você pode usar marfim, branco, amarelo bebê. Esse brilho é para dar a entender que esse cipó está envernizado. Você coloca ele ou não, fica bem a seu critério. Vamos encher, então, o restante com siena natural. Agora, com um pouco de marrom, eu vou começar manchando, principalmente esses cipós que estão assim mais por cima, mais livre. Eu vou manchar um pouco. Todos os espaços maiores eu vou dar uma manchadinha com marrom. Mas veja que eu tô deixando esse marrom mais marcado, nessa região onde vai cair os enfeites das bolinhas natalinas. E nessas partes mais embaixo, desses madeirinhas que passam mais por baixo, as que estão mais acima, sobre, eu estou colocando menos. Depois de colocar o marrom, a gente vai vir com terra queimada, já fazendo umas separações, deixando umas marcas mais fortes, umas sombras. Aquele contorno que já vai separando, que vai desenhando. Veja só, você pode estar colocando o contorno dos dois lados dos cipós, ou de um lado só, dependendo de onde ele se encontre. Essa região aí, ela é um pouquinho mais trabalhosa, porque tem vários encontros. Tem algumas madeirinhas que estão passando soltas por cima, mas está mostrando várias delas que estão por baixo. Por isso que você pode ir trabalhando um a um. Você pega uma dessas madeirinhas, faz os dois contornos, depois você pega a outra, faz os dois contornos, ou você vai fazendo livre, assim como eu tô fazendo. Onde você vai vendo os risquinhos, você vai fazendo esse contorninho com terra queimada, mas para isso, pegue pouquinha tinta, tinta só do lado do pincel. Pincel pequeno, pincel número 4, pincel número 2, bem cortado, bem lixado. Se ele tiver mais durinho, fica melhor ainda. Lembrando, pouca tinta e tinta só do lado do pincel. Não pegue tinta dos dois lados, tinta na quina do pincel, não. Dê preferência a pegar só de um lado. Depois que você colocar todo o seu terra queimada, veja que já vai aparecendo, né? Algumas madeirinhas já vão assim se destacando. Aí você pega o preto, para a gente começar a aprofundar mais isso aí, fazer definições melhores. O preto você vai pegar bem pouquinho e vai pegar geralmente na quina do pincel, uma quinazinha do pincel, você vai colocar um toquezinho de preto bem pouquinho e comece a trabalhar aquelas madeirinhas que estão por trás. Você vai colocando sombra para deixar, para aprofundar mais ela, jogar ela por baixo dessas que estão aí por cima. Aqueles espaços vazios entre uma e outra, você enche mesmo. No lugar onde uma passa sobre a outra, você coloca uma sombra naquela que está embaixo. Olha só essas quinas vazias, eu vou enchendo com preto, desses espaçozinhos vazios. E esses espaços onde uma madeirinha entra embaixo da outra, eu faço uma sombra que vai sumindo conforme vai se afastando do local onde uma está por baixo da outra. Algumas separações eu vou dando também um pouco de sombra entre elas. E quando a gente vai colocando sombra naquelas que estão por baixo e deixando essas que estão por cima assim com mais luminosidade, já vão se sobressaindo. Você já vai vendo
cada uma delas mais detalhadamente. Alguns contornos precisam serem acesos, ou seja, você faz que um contorninho fininho mesmo. Às vezes a gente usa até o pincel número 0 para isso, tá? Se você tiver muita dificuldade de fazer com esse pincel número 2, o 4, chato, cortado, lixado, você usa o pincel número 0. Para fazer uma profundidade assim maior, como eu fiz aí. Agora, eu peguei o palha, vou começar a colocar luzes, ou seja, vamos começar a colocar a luminosidade, brilho a gente coloca depois. Vamos para as luzes desses cipós. Para essas luzes, nós vamos usando mostarda, lembra? Usamos também nessa parte de baixo. Vamos colocando uma pequena porção de mostarda, vamos espalhando em cima dessas tintas que já estavam aí pintadas, desse siena, desse marrom, desse terra queimada, que estava pintando cada um dessas porções de madeira. Pegue uma porção pequena do mostarda, ele é clarinho, ele pode dar uma apagada aí, se você colocar demais, apagar as tonalidades que já estavam aí pintadas. Coloque toda a luminosidade de todos, só aí depois você vem colocando o brilho. Veja que eu tô colocando o mostarda para todos eles. Observe que eles estão bem entrelaçados, essa parte aí de cima, diferente da de baixo. Nessa hora é bom a gente trabalhar um a um, se você tiver muita dificuldade. Agora, eu venho com uma pequena porção de palha no meu pincel e vou colocando excessos. Colocando os excessozinhos como os brilhos, ou seja, aquele brilhinho que dá a entender que esses cipós estão envernizados, eles não tá aquela tonalidade opaca, ela recebe um brilho. Quando a luminosidade bate sobre ele, tem um brilhinho que reflete da luz que chega até eles. Depois que a gente fizer os nossos cipós, a gente vai fazer as folhagens que tem aí enfeitando, né? Umas folhinhas de pinheiro. Essas folhinhas, eu vou começar espalhando elas logo com uma sombra bem forte, com o verde pântano. Vou espalhando bem à vontade, não vou fazendo desenhos muito marcados, não. Você já pode deixando como uns espetinhos, né? Umas folhas mais alongadas, porque as folhas do pinheiro, elas são assim, parecem uns espinhos mais alongados. Então, você já pode ir espalhando eles dessa forma. Mas veja que eu vou deixando bem que uma sombra, algo mais manchado, mais marcadinho, não muito desenhado, tá vendo? Umas eu estou fazendo assim mais longas, outras eu estou fazendo mais curtinhas. E dessa forma, eu vou fazer as folhagens do em volta desse arranjo, desse mesmo jeitinho. Veja que eu coloquei aí em cima também só até então o verde pinheiro. Do mesmo jeito, algumas porções mais alongadas, outras mais curtas. Até manchei um pouco essas bolinhas, não se preocupe muito em livrá-las para você acabar não tendo trabalho demais. Tá vendo? Eu vou puxando, mas eu não vou puxando fazendo as folhinhas muito certinhas, não. Vou deixando mais que uma sombra, umas manchas. Essa daí eu vou deixar ela mais curtinha, mais concentrada essa região, e vou fazer isso por toda a parte. Esse aí embaixo, ele vai ficar um pouquinho escondido atrás dessa flor, desse botão de flor. Vai também ter uma separação, fazer uma separação entre essas bolas maiores, essas bolas natalinas, que será enfeitado também em volta com essas folhinhas e com essas bolinhas pequenininhas. Mas não é feito diferente dos outros. Veja você que eu vou colocando o verde pântano. Essa região aí central,
Eu vou quase que encher, vou deixar uns espaços para colocar umas bolas dessas pequenininhas. Tem no nosso risco, tem as bolinhas aí, você pode estar livrando elas. Aqui, embora eu tenha feito a minha sombra por cima, passando por cima, mas dá para ver com tranquilidade. Acho que você não consegue enxergar aí. Vou livrar os espaços das bolinhas e vou colocar essas folhagens de pinheiro. Agora, nós vamos dar um pouquinho de luminosidade para essas folhas de pinheiro. Para isso, eu vou usar o verde musgo. E você pode estar usando o pincel que você achar melhor. Você pode estar usando o pincel número 0, ou você pode estar usando um pincelzinho chato, número 2 ou número 4, dependendo se ele estiver bem cortado, bem lixado, dá para você fazer isso direitinho. Esse que eu tô usando aí é um pincel número 2, chato agora. Fiz uma com o pincel número 0 e estou fazendo agora com o pincel número 2, cortado e lixado. Tenho mais facilidade em fazer com esse pincelzinho aí, esse número 2. Não precisa colocar demais, tá? Você vai colocando, olha, nos risquinhos que aqui e ali apareçam, mas não precisa de muito excesso. Você vai fazer isso para todas essas folhagens de pinheiro. Se depois apagar demais, se você quiser colocar uma porçãozinha a mais depois que secar, tudo bem, fica a seu critério. Se não, você pode deixar assim mais escurinho, porque quando a gente der a nossa segunda luminosidade, ele vai aparecer bem. Olha só, vou passando em todos eles essa porção de verde musgo. Nessa hora, eu já tô deixando risquinhos mais formados. Quando colocamos o verde pântano, eu deixei mais apagadinho, não é? Eu deixei mais como se fosse uma sombra. Para essas bolinhas pequenininhas, eu vou encher algumas com rosa escuro. Olha só, enchi essa aí toda com rosa escuro. Vou encher essas outras duas aí com violeta cobalto. Eu vou fazê-las com rosa escuro e violeta cobalto. Todas, as pequenininhas. Vou colocar nesse rosa escuro branco. Veja que essa luminosidade tá vindo da parte de cima. Para o violeta cobalto também, vou colocar o branco, já fazendo separação e deixando com luminosidade. Depois, eu vou vir com excessozinhos, olha, colocar uns excessozinhos nessa parte mais clarinha da bola, para dar uns brilhos. E todas elas serão feitas assim. Algumas sumiram na hora da nossa pintura. Sumiram nessa folhagem, na sombra, enfim. Mas aí a gente vem colocando, vai aparecer, não se preocupe. Se ficar muito sumido, seu rosa, seu violeta, você deixa secar um pouco e coloca outra mãozinha de tinta. Coloca o violeta, coloca o branco, coloca o rosa escuro, coloca o branco. Dê preferência a usar o violeta cobalto, que nem é muito escuro e nem é muito claro. Mas se você não o tiver, então use o violeta. O violeta fica melhor do que se você colocar o lilás. O lilás é muito clarinho. E dessa forma, eu vou fazer todas essas bolinhas pequenininhas. Para esses cabinhos que segura elas, eu vou com o pincel 0 puxar os cabinhos com verde pântano. Tá vendo? Com o pincel 0 e verde pântano, eu fui colocando esses cabinhos. Mas a gente ainda vai trabalhar isso. De encher todas as bolinhas pequenininhas, eu vou fazer essas grandes. Essas grandes, eu vou enchê-las com vermelho fogo, só vermelho fogo. Se você não tiver o vermelho fogo, encha com vermelho vivo ou com vermelho tomate, o vermelho que você tiver. E no caso, eu enchi vou encher todas as minhas bolinhas maiores com vermelho fogo. Vou vir com o preto, fazendo uma sombra assim até bem marcada. Esse pedacinho aí de bola, eu coloquei todo de vermelho fogo, coloquei um pouco de preto. E nessa outra, olha só as separações. Essas separações entre elas, eu vou fazer com o preto assim, bem mais marcado. Tome o cuidado para não entortar as suas bolinhas.
Vá sempre olhando, principalmente de cima do desenho, você levanta um pouquinho, dá uma olhada de cima, para ver se sua bolinha não tá torta. Se tiver, você tenta arrumar ela, tá bem? Vou fazer essas separações entre elas, assim, com o preto bem marcado. E depois, com a sujeirinha do pincel, cuidado para não levar muita tinta, eu vou fazer sombras por cima dela. Veja que eu espalhei uma boa porção de preto, tá vendo aí em cima? E deixei uma região de luminosidade sem preto algum. E isso eu vou fazer nessas outras também, todas demais. Vou manchar o em volta com o preto, quase nada de preto, cuidado. E vou deixar um ponto sem preto algum, para eu colocar uma luz maior e um brilho. O pincelzinho só sujinho de preto, tira o excesso em um tecido aí do lado, um tecido velhinho. Aí, você vem só com a sujeirinha, vai passando por cima desse vermelho ainda úmido. E deixe um ponto de luminosidade. Essas separações entre elas, deixe bem marcado. Pode deixar bem marcado mesmo. Aí, eu tô colocando uma sombra mais forte, que é a sombra dessa pétalazinha desse botão. E essas partes de cima, veja que ficou bem separada e eu ainda tô colocando um pouquinho a mais de preto. Depois de você fazer essas separações bem feitinha, tendo cuidado de não entortar suas bolinhas, de você fazer essas sombras aí em volta. Isso tudo eu tô fazendo com o pincelzinho número 6, cortado, lixado. Agora, eu vou vir com o branco metálico e vou distribuir ele por cima dessa região que está com mais luminosidade já. Vou puxar levemente para cima dessa região que tem preto, mas, como eu disse, levemente. Esse branco metálico, ele vai dar um brilho aí, ele não vai dar luminosidade forte, não. Não vai deixar com muita luz, não. Mas ele vai dar um brilho e deixar levemente mais claro. Não deixe excesso com ele. Veja que eu distribuí uma certa porção aí em cima, deixou um pouquinho mais claro e deixa um brilho bem bonito. Agora, eu vou colocar uns excessozinhos de branco soltos. Não precisa misturar muito, se misturar, misture bem pouquinho. A ideia não é colocar luminosidade de branco aí não, tá? Veja que eu dei uma unida aí, mas foi bem curtinha. É uns toquezinhos, como a gente colocou nos azevinhos, uns excessozinhos soltos. Agora, com o verde pântano, eu vou puxar tipo uns galinhos. Aí, por cima, olha, uns galinhos que seguram essas bolinhas e que se seguem. Seria quase como se essas bolinhas fossem umas frutas. Vou fazer alguns galinhos por todas essas regiões, onde tem esse verde pântano, essa folhagem de pinheiro. Vou pegar um pouquinho de verde kiwi e vou puxando, olha, puxando umas folhagens como se vem de fora, como se as pontinhas daqueles espinhozinhos das folhas, né, do pinheiro, que tem essa tonalidade mais clarinha, como se fosse um brilho para as pontinhas delas. Veja que eu tô colocando vários. Olha só, aí eu vou colocar uma folhagem, né, um galinho de pinheiro caindo em cima dessa bolinha. Eu coloquei o verde pântano, para ela eu vou colocar só o verde pântano. Eu quero bem escurinha. Fazer esse contorno dessa bolinha direitinho, cuidado para não borrar por aí. Se borrar, dê uma corrigidinha com branco, com rosa escuro, enfim. Agora, com o verde kiwi, eu vou nas pontinhas dessas folhinhas de pinheiro, olha, e vou colocar uma luminosidade. São uns risquinhos que vão sendo puxados para dentro. Tá vendo? É como se a gente colocasse um brilhinho na pontinha de cada um desses espinhozinhos. Mas a gente vai fazer isso também para essas aí de dentro. Todas essas folhagens de pinheiro, elas vão receber esse brilhinho, tá bem?
Quando vai para o centro, não precisa colocar muito não, mas essas partes de fora, você vai precisar colocar. Vai colocando um pouquinho, não precisa riscar demais, que um fique se emendando no outro, sumindo, não precisa. Esse daí é como se ele tivesse bem de frente. E esses outros é como se tivesse um galinho lateral. Não esquece de colocar aqueles risquinhos como uns galinhos com verde pântano. Você pode estar colocando antes de colocar esse verde kiwi ou colocar depois. No de baixo eu coloquei antes. Nesse daí eu tô colocando agora, depois de tudo pronto, eu tô colocando eles. Não vai ficar ruim. Tô colocando, segurando as bolinhas e tô colocando uns além delas, como se fossem uns galinhos soltos. Tanto por esse meio, que já tem bastante verde, quanto sobressaindo, indo para fora desse arranjo. Olha só, aí eu tô colocando, minha tinta tá um pouquinho dura, mas para você não ficar aí com essa dificuldade, coloque uma gotinha de água na sua tinta, na hora de você ir puxar esses galinhos. Cuidado, tá? É bem pouquinho, porque se você colocar muito, o tecido vai absorver essa tinta com água e vai apagar esse verde pântano, ele vai ficar só uma manchinha. E veja que eu vou colocando vários galinhos, e isso é bom, parece que fica sobressaindo. Fica um arranjo mais real, né? Fica indo em várias direções, esses galinhos que estamos puxando. Veja que eu coloco vários, tanto na parte de dentro, quanto saindo para fora desse arranjo que forma essa guirlanda. E assim nós vamos pintar todo esse arranjo, viu? Essas bolas vermelhas e esse acabamento será feito todo assim. Agora, para a gente continuar, vamos ver como foi feito esses arabescos. Eu enchi ele quase todo de amarelo-limão. Terminei com siena natural, emendando esse siena a esse amarelo-limão, tendo cuidado de ir emendando um pouquinho mais longo. Veja só, eu vou colocando e vou puxando ele um tanto mais longo para cima desse amarelo-limão. E depois eu vim fazendo quase que um contorno, aquele contorno que a gente emenda um pouco ele na parte de dentro com sépia. Vou passando sépia e vou puxando ele curtinho, bem curtinho, para cima desse siena natural. Terminado isso, passei branco como luminosidade, primeiro uma luminosidade, e depois coloquei uns excessos como brilho. E assim eu fiz todos esses arabescos. Coloquei os brilhinhos e assim os fiz. Para essa parte aí central, eu fiz uma sombra com ouro metálico, pincelzinho número 20, usei aí. Fiz uma sombra por toda essa parte aí de dentro, onde tem esses risquinhos. Terminada essa sombra aí, você vai pegar sépia, um pincelzinho aquele bem acabadinho, mais durinho, tinta só de um lado dele, e vai fazendo esses risquinhos, ele vai marcando esses risquinhos, não precisa ficarem muito fortes, não. Depois que você fizer todos eles, com o cabo do pincel mesmo, você vai colocando uma porção de ouro metálico no encontro de cada uma delas. Assim eu fiz os dois lados, tá bem? E assim vai ficar o nosso desenho para hoje. Espero que tenha dado para vocês entender, para vocês começarem em casa, caso queira fazer. Logo mais eu volto para a gente pintar essas folhas e flores de íris. Beijos, até mais!